Eu só me coloco uma vez na escala, você viu? Eu lá só para a família. Mas de vez em quando eu aumento um pouco o saldo do microfone. Eu falo muito baixo, minha esposa disse. Boa noite a todos. Boa noite. Muito bem. Antes de eu fazer a oração, deixa eu reforçar uma coisa que fica agora cantando. Quarta-feira, se eu não me engano, se eu não tiver já velho, mais que o irmão de nome, o desbravador fez o culto e no final o Felipe contou um pouco da história dele. E eu queria só pegar um gancho no final da história dele para reforçar uma coisa. Às vezes, por mais que pareça difícil na sua vida, Deus está com você. Porque se você vê a história dele, ele estava na igreja, na primeira oportunidade, o pai também na igreja, só que ele não tinha o quê? Condições financeiras. Na segunda situação, anos depois, só ele estava na igreja. O pai dele já não estava com ele. E a mesma condição que ele não tinha antes, ele não tinha também naquele momento. E mesmo assim, Deus foi com ele. Amém? Então você vê, até o grau de dificuldade aumentou. Mas talvez ele estava até com perdido, mas Deus sabe todas as coisas. Amém? Vamos fazer oração? Antes de fazer a oração, abra sua Bíblia no livro de Marcos. Hoje vamos ler um pouco de Marcos. Marcos, capítulo 10. Marcos, capítulo 10. Abra sua Bíblia por gentileza. Se você tem dificuldade, peça a Bíblia está ao seu lado, no nome de Jesus. Todo mundo encontrou? Tem alguém na misericórdia aí? Abra na Bíblia, abra no aplicativo de celular, que temos no mundo mais moderno, e vamos meditar na palavra do Senhor. Amém? Vamos fazer a oração? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, graças te damos mais uma vez por estar na tua casa. Muito obrigado. Que o Senhor possa me usar nesse altar mais uma vez. E que o Senhor possa sempre contar comigo, contar com esse irmão, para louvar o Senhor, para ser fiel, para estar na tua casa. Grandemente a misericórdia do Senhor sobre a nossa vida. Tome em tuas mãos os irmãos que estão em viagem. Tome em tuas mãos a irmã Naline, que está no Ideal Santiago nesse momento, pregando o Evangelho. E eu vim aqui representar o ministério dos jovens adventistas. Que tudo venha ser para a tua honra e a tua glória. É isso que te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Quem se lembra que eu preguei domingo passado? Rapaz, pergunta difícil. Hoje eu vim afiado com pergunta difícil. Eu preguei semana passada, preguei ou não preguei? Preguei. Foi sobre o culto da família que foi no sábado e depois vai no domingo. Foi? Que é que eu preguei domingo passado? Continuação da ensinamento. Não. Foi não? Foi não. Foi não? Vocês estão participando quem está colado. Mas foi proposital a minha pergunta. Eu preguei domingo passado sobre o novo nascimento e falei na irmã. Certo? Por que eu fiz essa pergunta a você? Porque se passaram 8 dias e muitos de nós já esquecemos a mensagem que foi passada há 8 dias. Porque muitas das vezes nós esquecemos as mensagens que é passada? Porque no nosso dia a dia, durante toda a semana, nós se deparamos com problemas, nós lemos a Bíblia, lemos a escola sabatina, vamos cuidar do marido, do cachorro, do papagaio, vamos fazer nossas obrigações e às vezes aquela mensagem ela sai de dentro do nosso consciente. Por que eu estou alertando isso para você? É porque nós, para mantermos a nossa salvação, nós temos que conhecer a palavra de quem? De Deus. E se num simples culto você vai esquecendo as mensagens, fica difícil em alguns momentos você tomar decisões, porque talvez aquela mensagem era para te ensinar na hora que era para tomar a decisão. Por isso que eu gosto muito que no culto, quando eu estou sentado, eu presto atenção no sermão e não fico com conversa paralela. Eu sei que tem irmão que tem esse costume, mas eu não tenho, porque quando eu estou sentado é como se fosse Deus falando comigo. Estão dando para entender? E aí vem o que eu acho mais interessante.
Ninguém aqui dessa igreja aqui, nem eu, nem ninguém que está aqui, conhece e tem a Bíblia decorada, tem? Mas eu vou dizer uma coisa para você. O diabo, ele conhece a Bíblia decorada, mas nem por isso ele deixa de ser o quê? O diabo. E nós não temos a Bíblia decorada, e muitas vezes, por não ter conhecimento da Bíblia, é que muitas das vezes vacilamos em obedecer a palavra de Deus. Amém? Antes de eu entrar aqui no contexto, a gente vai falar, hoje é JA, né? Então a gente vai falar do jovem rico. Irmão Alberto, eu já ouvi essa mensagem trocentas vezes. Você vai ouvir agora trocentas e uma vezes. Amém? Marcos capítulo 10, versículo 17. Gente, é pecado comer milho? Não. É pecado comer alguma coisa do milho? Não. É pecado fazer fogueira? É ou não? Beber até água com vocês, não vai ser. É pecado ou não é pecado fazer fogueira? É pecado ou não é pecado comer milho? É pecado ou não é pecado dançar quadrilha, botar roupa xadrez e por aí? Oxi, agora fica confuso, não é pecado fazer fogueira, nem mais posso dançar quadrilha. É pecado usar camisa xadrez, mas é errado praticar fogueira, porque é uma tradição. Fazer fogueira não é pecado. Alguém concorda, discorda? Deixa eu lhe contar uma história. Deixa eu lhe contar uma história. Às vezes é falta de entender a história da Bíblia. Muita gente acha que o São João é a igreja católica cultuando o apóstolo João. Quem achava que era isso? Ora, minha irmã, quem mais achava que o São João era cultuando o apóstolo João? Tem mais alguém que concorda? Para mim, eu sei que é uma dando a resposta para a outra quando João nasceu. Aí o significado foi a fogueira. Até gente que conhece a verdade. Olha só, deixa eu lhe contar. Biblicamente falando, a história não é essa. Queria dar uns pesos para você, com tristeza no coração. Mas eu tenho que falar para você. Na verdade, no mês de junho se comemora o aniversário de Herodes, certo? E esse João que se comemora, na verdade, é o João Batista, que foi decapitado e a cabeça servida numa bandeja. Ok? Juntando todo o contexto, eles fizeram aquele momento que deram a cabeça, que era já no aniversário que comemorava. Então, no aniversário de Herodes, foi dada a cabeça de João Batista. E depois que ele foi decapitado, o corpo dele e ele foi queimado numa fogueira. E aí, com ironia, na hora que estava se queimando, todo mundo dizia assim: salva João, salva João. Entendeu? No aniversário de Herodes, aí nasceu São João. E a gente pulou fogueira pensando que era o apóstolo João. Mas é falta de conhecimento da palavra de Deus. Está vendo aí? Por isso que é importante você ler o quê? A Bíblia. Falando em ler a Bíblia, qual foi a história de hoje que eu botei lá no grupo da igreja? Está falando sobre que livro? Reavivados. Está vendo aí? O nosso problema hoje, eu coloco e eu escuto. Estamos no livro de João, ou de Jonas. De Jonas. Estamos já no momento em que Jonas foi engolido pelo peixe e depois foi vomitado lá na ilha de Nínive. Está vendo aí? Eu nem entrei no versículo, mas estou falando da importância de você conhecer a palavra de quem? De Deus. Vou dar mais 2 spoilers para você. É spoiler? Spoiler. Deus está aqui para me explicar as palavras modernas que eu já estou na década de 70. Então veja só. Você sabia por que foi Deus que botou Jonas dentro da boca do peixe? Está lá no alto de hoje. Por quê? Não. Isso aí eu quero saber por que foi dentro da boca do peixe. Nínive era uma cidade descendente dos sírios. Não conhecia Deus. Só que ele cultuava o Deus do peixe. Então pensa aí como Deus é sábio. Fez o peixe engolir Jonas. E quando o peixe botou Jonas para fora na ilha, todo mundo pensou o quê? O nosso Deus
trouxe um mensageiro. Então, quando ele chegou lá, quando ele pregou, o pessoal se entenderam a ideia de Deus aí? Por isso que a gente tem que ler a Bíblia, gente. Vamos lá falar do jovem rico. Jesus amado, né? Nem cheguei na Bíblia aqui, cheguei agora. Vamos lá. Jovem rico, capítulo 17. E pondo-se Jesus a caminho, vírgula, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Muito bem. Primeiro ponto que a gente vai relatar aí, ó. E pondo-se Jesus a caminho. Olha para mim, Jesus sempre está no nosso caminho, ou para nos ensinar, ou para nos dar uma oportunidade de se salvar. E Jesus, ele nunca puxa a orelha assim, igual o pai puxa no filho, não. Ele ali conversa, e na conversa dele, ele vai te dando a resposta, que foi esse dialeto. Então, primeira coisa, Jesus estava o quê? No caminho. Segunda palavra para a gente atentar nessa parte, diz assim, ó, ajoelhando-se. Se o jovem rico se ajoelhou diante do Senhor Jesus, significa que o jovem rico, ele era cristão, porque quando ele viu Jesus, ele fez uma referência a Jesus. Então estamos falando não de uma pessoa fora da igreja, trazendo para hoje, estamos falando de uma pessoa dentro do quê? Da igreja. Então Jesus está no meu caminho, no teu caminho. Às vezes para te abençoar, às vezes para te exortar é chamar a atenção. E aí ele dobrou o joelho reconhecendo, como muitas das vezes nós vamos para a igreja e dobramos o joelho, pedimos a ele, reconhecendo que ele é Jesus. Amém? E aí continuando, passando no versículo 17, no 18 diz assim, ó: respondeu-lhe Jesus: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é quem? Que é Deus. Olha, mais uma prova que ele é da igreja, eu acho que ele é da igreja adventista. Olha Jesus perguntando aqui, ó: sabe os mandamentos? Não matarás. Olha aqui Jesus aplicando para ele o estudo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honrar teu pai e a tua mãe. Você percebeu que ele só falou os mandamentos relacionados à pessoa e às outras pessoas? Porque o primeiro mandamento é ser interpessoal, irmão para irmãos em Cristo, e os 4 primeiros é pessoal, você mesmo. E aqui Jesus, olha como Jesus ele é inteligente, ele só perguntou os 6 últimos. E aí o que o jovem disse? Então ele respondeu: mestre, tudo isso tem o quê? Observado desde a minha juventude ou mocidade, de acordo com a sua tradução da Bíblia. Então está caracterizado, além de ele ser cristão, ele foi levado para a igreja ainda jovem. Então ele conhecia a palavra de Deus e ele era um jovem. E ele observava os mandamentos. Agora tem a parte que eu falei que Jesus ele é muito inteligente. E diz assim, ó: e Jesus, fitando, o que significa fitando? Quem sabe dizer? Olhando nos olhos, né? Sabe quando você está com ele, você vem falar com o Senhor, você está conversando ali, argumentando o pecado, e o Senhor só olhando dentro dos seus olhos. Aí Jesus, olha o que Jesus fez. Será que Jesus jogou ele? Não, diz assim, ó: e Jesus, o fitando, o amor. Essa palavra para mim é a mais importante nessa passagem. Jesus, olhando para ele, viu que mesmo ele dizendo que seguia os mandamentos, que era da igreja, supostamente desde pequeno, Jesus viu que o coração dele, traduzindo para o dia de hoje, não estava dentro da igreja. Aquele jovem estava na igreja, mas Jesus Cristo não estava dentro dele. Ele estava na igreja, mas ele não era a igreja de Cristo. Por isso que diz que quando Jesus olhou nos olhos dele, o amor teve misericórdia dele. Olhou pensando assim: poxa,
Esse jovem era perdido e não sabe. Então, a gente tem que entender que o fato de nós estarmos na igreja, eu, independente do cargo que eu ocupo na igreja, você, independente da situação que você está, se você é novo na igreja, novo na igreja, o fato de nós estarmos na igreja, isso não quer dizer que nós temos andado nos caminhos de quem? De Jesus. O fato de eu estar na igreja e ler a Bíblia não significa que eu estou salvo, porque eu acabei de falar no começo do sermão que o diabo também conhece a Bíblia e nem por isso ele está o quê? Salvo. Você está dando para entender a situação? E Deus ele escreve certo com as linhas tortas. E quando ele o amou, ele lhe deu naquele momento uma oportunidade. Ele deu uma oportunidade naquele momento para aquele jovem. Ele vai dar uma dica. Você pode ver que em nenhum momento, quando Jesus precisava exortar alguém, ele era direto. Ele sempre falava o quê? Uma parábola. Só que nesse momento ele não podia falar uma parábola, porque ele estava agora frente a frente, era uma coisa interpessoal. E aí ele fala o seguinte aqui, ó. Vou ler de novo para a gente concluir. E Jesus, citando o amor, e diz: só uma coisa que falta. Vai, vende tudo o que tens e dá o quê? Aos pobres. E terás um tesouro aonde? No céu. Então vem e segue. Vou voltar ao versículo agora falando de partes, como eu comecei no 17. Só uma coisa que falta. Vai, vende tudo o que tens. Jesus não queria que o jovem rico vendesse a riqueza que ele tinha, mas vendesse tudo que ele tinha de mais rico dentro dele, que era que ele estava dando para as coisas do mundo. Ele conhecia a palavra de Deus, mas o seu coração estava voltado para as coisas de Deus. Em outras palavras, ele disse: olha, vende todos esses sentimentos que você tem, que é do mundo, e realmente viva uma vida verdadeira, para que eu possa te salvar. Olha, vende o teu problema sentimental, porque você está na igreja, você conhece os mandamentos, mas o teu problema é que você não nasceu, porque em primeiro lugar está jovem. O teu problema é sentimental. Em outras palavras, jovem, você tem os 10 mandamentos, você vai na igreja, você me reconheceu como Jesus, mas a tua vida, ela está mais voltada para o mundo, para as coisas do mundo, e você tem que vender todos esses desejos da carne, esse pensamento, essa vontade, essas alegrias que você não está encontrando em mim, que está encontrando lá fora. Você tem que vender, se desfazer, tirar de dentro de você, para que você tenha a vida eterna. Estão dando para entender o que Jesus quis dizer? Porque muitas das vezes nós estamos dentro da igreja, mas os nossos ideais, o nosso primeiro amor, as coisas mais importantes, não têm sido as coisas da igreja. A gente tem que ter um cuidado, principalmente quem tem tempo de igreja. Eu digo isso porque eu estou aqui na igreja há 3 anos, mas eu conto que eu tive na igreja, eu comecei com 20. E eu sempre tenho um cuidado de não estar na igreja simplesmente por estar como religioso, pegando a Bíblia, vindo para a igreja, cantando um hino, lendo um versículo já decorado, e eu não me tornar uma pessoa religiosa. Eu tenho que viver a palavra de Deus. A palavra não foi feita para a gente contar, não é um ponto de espada, é para nós podermos viver a palavra de quem? De Deus. E às vezes, quando eu digo jovem, não é só o jovem que está aqui não, é nós que somos adultos. Nós que somos adultos já quebramos a cara primeiro que os jovens, porque eu já quebrei a cara muito na vida. Os cabelos brancos já me avisam para você que eu tenho vivência do que é quebrar a cara. Eu tenho vivência. Quando um jovem daqui cair em prostituição amanhã e vir falar comigo, eu também já caí em prostituição. Quando um jovem vem aqui falar de droga, eu também já me envolvi com droga. Quando um jovem vem falar de mentira, de desejo da carne, de problema dentro da família, de separação dos pais e das mães, da minha irmã que sabe daqui que nossos pais morreram separados, eu também já vivi.
Agora eu pergunto, você quer passar pelo que eu passei, pelo que minha irmã passou, pelo que os adultos passaram? Então você tem que procurar se voltar para a palavra de Deus, não assim, eu estou indo porque lá está o irmão Everaldo, lá está o irmão Alberto, o irmão Adilon, eles me conhecem e eu tenho que ir, porque se eu chegar tarde, ele vai falar, se eu chegar atrasado, se eu não souber a escola sabatina, se no mundo jovem eu não estiver lá, se no movimento eu não estiver lá, e aí você começa a ficar religioso, porque você está fazendo as coisas pensando nas pessoas, e você tem que estar na igreja pensando em você, na sua salvação. Porque eu não tenho poder de salvar ninguém. Eu, pela misericórdia, luto todo dia para me salvar. Todo mundo parece entender o que eu estou falando? É profundo, mas eu queria que você atentasse para isso. Então, aquele jovem, ele tinha riquezas, e ele tinha a palavra de Deus, ele tinha tudo para o quê? Arrebentar. Já imaginou, vou dar exemplo, Filipe ali, sofre o pão que o diabo amassou para cuidar dos desbravadores, falta dinheiro de passagem, falta uma coisa, falta para cumprir um requisito, uma bandeirola, um lanche, um evento, ele está ralando. Aí você vai lá no Ministério da Mulher, falta uma coisa, outra, oração, tudo aqui falta um pouco, porque a igreja é carente. Mas aquele jovem, ele tinha palavra e tinha o quê? Dinheiro. Ele podia assumir um desbravador e dizer, eu vou dar o pagamento de todo mundo. Ele podia assumir um JA e dizer, ó, a gente vai fazer uma concentração com um trio elétrico, eu vou pagar. Mas ele não era salvo. E aí? Então o problema não é o que eu tenho, ou se eu sou muito inteligente, ou eu tenho dinheiro. O problema é, eu estou salvo? O que eu estou carregando, eu estou mostrando que estou carregando, realmente é o que eu estou vivendo? Às vezes você vê por aí pessoas que estão na igreja, que tem tudo para arrebentar na vida, arrebentar na vida em todos os sentidos. É arrebentar como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, arrebentar financeiramente, espiritualmente, mas elas estão pegadas a coisas pequenininhas. E aí ela não consegue se salvar. E ela não vai para frente e não deixa a obra de Deus ir para onde? Para frente. Mas naquele momento ele teve uma oportunidade. Qual foi a oportunidade? Jesus o amou e disse, vende tudo o que tu tens e me segue. Não foi isso que ele falou? Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dás aos pobres e terás o tesouro aonde? No céu. Então vem e segue. Ou seja, eu só posso seguir a Jesus sendo jovem ou sendo qualquer um aqui se eu me desprender de tudo que está dentro do meu coração. Se eu estou aqui, eu sou Luciano, mas o meu coração está em Isaac, que é o único filho que eu tenho, e meu coração estiver dele, eu colocar ele em primeiro lugar, eu fico. Mesmo sendo um ancião do quê? Da igreja. Mesmo você dizendo que talvez eu conheça mais a palavra do que você, eu fico. E Isaac já passava pela idade dele, e eu fico. Você não vai entender? Então, nós temos que analisar o que tem sido dentro de nós um tipo de riqueza que está se colocando na frente do meu Jesus. Um filho, um relacionamento, uma família, um trabalho, um hobby, alguma coisa do passado que você gostava e que ainda empreende, e por aí vai. Você que tem que saber. Jesus, quando olhou nos olhos dele, viu que era, porque era Jesus, mas mesmo olhando para você, não consigo. Só você sabe o que você, como jovem rico nessa noite, está aguardando que precisa ser vendido. Eu, quando era jovem, tinha um vício muito grande de jogar videogame. Você pode rir, porque talvez você não seja viciado em jogar videogame. Eu tinha um vício. Eu jogava o dia todo. Minha irmã está aí, que sabe, meu pai me prometeu uma bicicleta todo ano, nunca me deu. Quando eu comecei a trabalhar no primeiro emprego, eu comprei o videogame da época, era um Super Nintendo. Eu já morava com o Patrícia. Eu tinha um Super Nintendo, jogou jogos Super Nintendo, e eu já tinha a bicicleta, que meu pai prometeu, mas não realizou, mas eu agora era solteiro, eu já tinha. Então era trabalho e jogar, era uma lugar, trabalho e jogar. Quando eu fui evangelizado, olha o jovem rico aí, eu pensei, ei,
Na igreja o culto demora 1h30. Olha, eu já calculando, não está meu tesouro. Só que eu vou gastar 15 minutos para ir, mais 1h30, 15 minutos para voltar, vai dar 2 horas. Eu podia passar em 3 fases. E agora, vou ou não vou? Na igreja que eu estava, o culto era todo dia. De domingo a domingo, olha. Misericórdia. Quando dizia que ia evangelizar, eu disse, o jovem rico dentro de mim batendo. Chegava lá, olhava o bichinho ali, jovem chique, vai, não vai. E eu tive que matar o cara. Sabe o que eu fiz? Vendi. Não tinha condição. O que é que ele manda fazer? Vende tudo que tem e dá aos pobres. Então eu cheguei e disse, ó, estou vendendo. Rapaz, tu está vendendo um negócio que tu... Não, meu amigo. Ou eu vendo, ou isso aqui vai me matar. Antes de eu comprar esse Super Nintendo, eu ia para aqueles boxinhos que você pagava por hora. Eu jogava tanto que eu agendava a hora. Quando chegava, o rapaz sabia, já deixei reservada lá. Não, era videogame, mas era por hora. Eu jogava tanto que o dono, ele já sabia que eu ia demorar, quando dava 10 horas, ele já baixava a porta, ficava só lá esperando. E era todos os dias. E Jesus falou, vende tudo que tem e dá o. Hoje em dia, eu tento para desopilar, botar o jogo no meu celular, mas nem tempo eu tenho. Mas a irmã hoje me encontrou carregando a chega com o irmão embaixo de chuva, me encontrou. E na lama. A água deu aqui, ó, lá dentro do mar. Mas a gente está lá na igreja e cobriu lá a goteira. Amém? Amém. Nós temos que aprender a renunciar. Aí aqui diz assim, ó, para finalizar o sermão, ele diz assim, ó, tu terás o tesouro aonde? No céu. Você quer passar de fase aqui ou quer passar de fase no arrebatamento? Qual é a fase que você quer passar? Vem e segue. Aquele jovem, ele tinha os mandamentos, mas ele não estava seguindo a quem? A Jesus. Ele estava na igreja, mas não estava seguindo a quem? A Jesus. Ele fez uma opção errada. Eu vou ler a opção que ele fez. E você tem a opção de escolher o que ele escolheu, ou a opção de colocar quem é mais importante e mais digno na sua vida. Ele, porém, olha só, como diz a Bíblia aqui, ele, porém, o quê? Contrariado. Isso é a velha criatura. A luta entre o eu. Ele contrariado, aí revoltado, achando que Jesus dizia, ó, cara, tu arrependa, tu tá salvo, tu já conhece eternamente, vai dar tudo certo. Ele, porém, contrariado com essa palavra, retirou-se o quê? Alegre? Triste. Porque era dono de muitas propriedades. O problema não era as propriedades. O problema eram as propriedades que carregavam ele dentro dele. Talvez ele tinha, por ter dinheiro, ele tinha tantos prazeres, tanta coisas para se divertir, que ele optou em continuar com a sua riqueza e perdeu a salvação. Deixa eu lhe falar uma coisa agora. Ele se deparou, ele estava de frente com Jesus, mas ele perdeu a oportunidade. E talvez você está aqui dentro da igreja e tenha perdido a oportunidade. E Jesus está aqui hoje lhe dando jovem, que é o corpo de jovem, e você quer dizer assim, também jovem, a oportunidade de você fazer isso por certo. Eu não vou chamar ninguém para frente na frente, se entregar, achar que é Jesus, não. Nós vamos cantar um louvor e depois nós vamos fazer uma oração. E se você carrega algo dentro de você que você reconhece que você está parecido com esse jovem rico, você vai pedir ajuda a Jesus e vai dizer: Jesus, me ajuda a vencer esse problema, me ajuda a vencer esse problema que o Senhor usou irmão hoje para falar e foi comigo. Eu não gosto nem de pregar assim, porque eu não termino pensando assim: você falou de mim. Não, eu estou pregando aqui para todo mundo. Quando eu prego, eu estou pregando para mim. Então, você tem que fazer a sua oração e ser sincero: Jesus, eu estou na igreja para ser crente. Se você está crente, Jesus não tem aberto a igreja do advento. Você ficava na Assembleia, na Batista, na
na Universal, por exemplo, tem religião demais, tem igreja, todo dia na sua igreja, não precisava da gente. Mas o objetivo da igreja adventista não é pregar a Bíblia, é levar você a se salvar. Se você estiver aqui só pela pregação, você não vai se salvar. Você tem que se salvar. Nós vamos cantar esse hino. Eu vou convidar o irmão Felipe mais uma vez. Ele já disse que não sabe esse hino, é Adoradores 5, né? Eu estou com Adoradores 5 na veia. Eu vou pegar meu óculos aqui. Vamos cantar o hino que deve a igreja ficar de pé, chamado Digno. E depois vamos fazer essa oração. Estaremos unindo lugar, com jardins de cristal, onde andaremos na presença do Senhor. Logo, logo, da terra se levantará se dorme o sono dos justos, a vida dia começou, e ao entrar pelas portas do céu verei, poderei abraçar e então cantarei. Senhor.
mensagem, tem uma parte muito interessante no final, pode procurar no YouTube. Não as pessoas que já tomaram playlist, mas o dia que foi passado no YouTube. Tem um professor de teologia que chama o pastor que fez o material, e ele diz assim: eu parei para refletir que quando nós chegarmos lá, os nossos hinos serão diferentes. Por quê? Porque aqui os nossos hinos falam de quê? De pecado, dores, de perdão e misericórdia. Mas quando nós chegarmos lá, seremos transformados, nós não teremos dores, não precisaremos do perdão. Então até os nossos hinos que vamos cantar lá serão diferentes. Amém? Vamos orar para que a gente possa vender tudo que não leva à salvação, para a gente não fazer igual o jovem rico. Curva sua cabeça, feche seus olhos, oremos. Senhor nosso Deus e eterno Pai, muito obrigado por mais uma noite na tua casa. Muito obrigado pela palavra que o Senhor nos permitiu ouvir, que seja uma semente a germinar dentro do nosso coração. Estende, meu Deus, as tuas mãos sobre cada jovem que aqui se encontra, sobre cada homem e cada mulher que aqui se encontra. Muitas das vezes nós temos carregado dentro de nós valores e coisas mais valiosas do que a importância pela salvação. E às vezes o nosso maior inimigo é estarmos dentro da igreja e não sermos a igreja de Cristo. Perdoa as nossas falhas, os nossos erros, e fala ao nosso coração nesse momento o que precisamos vender. Faça a sua oração, não dependa da minha. Fale para Jesus, Ele lhe ajudar a vender isso que você sabe que não agrada a Ele. Peça para Jesus lhe mostrar o que você precisa vender para que você possa alcançar o reino de Deus e seguir a Jesus verdadeiramente. Eu não vou saber o que é, mas os frutos da sua vida mostrarão para Jesus que você vendeu e o segue, mostrarão para Jesus que o seu foco, o teu alvo é o reino dos céus. Meu Deus, tome com as mãos a nossa vida, abençoa o irmão Araújo que está em viagem, o irmão Everaldo, abençoa os irmãos que não puderam estar aqui hoje nessa noite. Toma nossas vidas em tuas mãos. Amém. Pois nós entregamos o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: Amém. Amém.